Salmos, livro de Salmos, que era o inário de Israel, salmo muito conhecido, salmo de número 121, que fala da confiança daquele que serve a Deus. Salmo de número 121, todos acharam? Diz assim o texto, o salmista falando: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O salmista está perguntando, no momento de angústia, no momento difícil, o salmista está perguntando: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Amém? Tome assento, por gentileza, neste momento tão lindo que o Senhor tem nos dado nesta noite de domingo, que você deixou a sua residência, deixou a sua casa para ouvir uma palavra de Deus. Deus tem uma palavra ao seu coração. Se você puder ter toda a sua atenção, eu prometo que não vou cansar os irmãos, mas eu queria que você prestasse atenção no que eu vou falar agora. Amados irmãos, esse texto falou comigo a semana inteira. Deus falou comigo a semana inteira através desta palavra. E uma palavra neste verso que nós lemos, serva de Deus, irmãos amados, eu quero destacar uma palavra nesse texto, e é a palavra socorro. Que palavra? Socorro. Essa palavra falou comigo a semana inteira. E afinal de contas, o que significa a palavra socorro? O que significa a palavra socorro? A palavra socorro significa ajuda, amparo, assistência, auxílio para alguém que está passando um momento de perigo, um momento difícil, um momento de extremo perigo, que até mesmo está ameaçando a sua vida. Se essa pessoa está passando por um perigo, uma situação difícil, ela precisa de um socorro. Isso é socorro, é ajudar, é dar amparo no momento de extremo perigo. Por exemplo, uma pessoa está se afogando e ela vai gritar socorro, e alguém então salva ela. Se porventura, naquele momento em que ela está se afogando, alguém aparecer para socorrê-la. Por exemplo, então, uma pessoa está no incêndio para se queimar, para morrer queimada, e alguém aparece, o corpo de bombeiros, alguém aparece e salva aquela pessoa de um incêndio. Ela vai pedir socorro e alguém vai salvá-la. Eu quero que você entenda a importância de haver socorro, a importância de acontecer um socorro para alguém. Eu quero que você imagine essa ilustração. Você recebe de presente uma passagem aérea. O que você recebe de presente? Ano passado eu viajei para o Rio de Janeiro e para Fortaleza. Deus cumpriu uma promessa na minha vida. Quando eu comecei a pregar em 2001, Deus disse que eu ia viajar em asas de ferro, asas de aço, E ano passado se cumpriu. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei com medo. Quem já viajou de avião aqui? Levanta a mão aí, quem? Só a minha esposa, Então, mas eu confesso que eu fiquei com medo. Mas pense só, como é que é o nome do irmão? Como? Adão, irmão Adão. Imagine o irmão receber de presente uma passagem aérea para a Europa. Bom, ia querer aceitar? De avião? Serva de Deus, como é que é o nome da missionária? Como? Irmã Dish, já pensou, irmã, recebendo de presente uma passagem aérea para a Europa? Lá para a França, não queria conhecer a França, Paris, Londres, Inglaterra, Berlim, na Alemanha, já pensou? Como é que é o nome da serva de Deus que cantou e os hinos árabes? Como é que é o nome dele? Irmã Rosana, já pensou, irmã? Recebeu uma passagem aérea para Paris, para Londres, e de avião, e nas asas de aço. Mas escute só a ilustração. Quando a irmã Rosana, a serva de Deus, o irmão Adão, estiver lá sobrevoando o Atlântico, dá uma pane no avião.
dá uma pane no avião e o avião cai. Por milagre você escapa. Só que você fica isolado, sozinho, numa ilha deserta, com pouca água potável e pouco alimento, para você sobreviver alguns dias. Imagine isso. Se alguém não te socorrer, você vai morrer de fome. Você só tem um pouquinho de água e um pouco de alimento para sobreviver alguns dias. Aí o que você faz? Você vai escrever na areia da praia da ilha SOS, para se porventura algum avião sobrevoar a ilha, ver aí, bem grande você vai escrever SOS, por favor alguém me socorra, né? Mas passam os dias e ninguém vê, porque você está numa ilha no meio do Oceano Atlântico. Aí o desespero começa a bater, você precisa que alguém socorra você. De repente, quando está quase acabando a água, quando está quase acabando o alimento, você olha para o horizonte, para o oceano, e vê ao longe um navio. O que você vê? Um navio. Aí você pega o sinalizador, uma das poucas coisas que restou do avião que caiu. Você pega o sinalizador e lança o sinalizador, e você começa a gritar: socorro, pelo amor de Deus, alguém me salve, eu estou nessa ilha, mas ninguém vai ouvir. E infelizmente ninguém vê a luz do sinalizador. Em desespero, o que você faz? Você cai na água, começa a nadar. Eu vou em busca do navio. Aí você percebe que você não vai ter força, que o navio está muito longe, que você não vai ter resistência, que você não vai conseguir chegar lá no navio. Você desiste, você volta para a ilha e você diz: meu Deus, eu vou morrer aqui nessa ilha, porque a minha única chance de socorro foi embora. Já pensou? Deixa eu explicar a ilustração. Leve isso para o mundo espiritual. Enquanto eu e você estamos aqui na igreja, nesse domingo, dia 4 de março de 2018, mundo afora, aqui no Brasil e em outros países do mundo, pessoas estão pedindo socorro, pessoas estão morrendo, pessoas estão perecendo, estão clamando, estão dizendo: me socorre, alguém me ajude, e não há socorro. Muitas vezes elas buscam socorro em alguém, buscam socorro em algo e não encontram o socorro. Mas nesta noite de domingo, levante a sua mão. Nesta noite de domingo, eu quero entregar uma mensagem de Deus. Eu quero aqui falar sobre o maior socorro para as nossas vidas. Eu quero falar sobre o maior socorro para as nossas vidas. Quem quer ouvir a revelação de Deus? Diga para o irmão que está ao seu lado: tem socorro para a sua vida. Tem socorro para a sua vida. Diga: hoje você vai conhecer o maior socorro para a sua vida. Não, diga com fé: hoje você vai conhecer o maior socorro para a sua vida. Dá um glória a Deus gostoso aí. Como é que é o nome do servo de Deus que cantou bonito hoje aí? Misael, servo de Deus, nome de profeta, de levita. Irmão Misael, deixa eu dizer uma coisa. Antes de eu falar do maior socorro, eu vou falar daqueles que não são o maior socorro. E muitas vezes, como é que é o nome, servo de Deus? Mateus, nome de apóstolo. Mateus. Às vezes a pessoa busca socorro em alguém, e esse alguém não pode ajudar ela. Antes de eu falar do maior socorro, vou falar daqueles que não são o maior socorro. Abra sua Bíblia. Vamos usar um pouquinho a Bíblia. Eu gosto de Bíblia. Quem gosta de Bíblia aí? Eu sou apaixonado por Bíblia. Segundo livro de Reis, capítulo 6 e versículo 26. Confira aí na sua Bíblia. O primeiro socorro que às vezes falha, o primeiro socorro que não é o maior socorro para as nossas vidas. Segundo livro de Reis, capítulo 6 e versículo 26. Servo de menino de Deus, menino, como é que é o nome dele? Como é que é o nome daquela criança abençoada ali? Como é que é o nome dele? Como é que é? Israel. Ô Israel, Israel, olha para o tio aqui. Se você não fizer mais barulho até o final da pregação, o tio vai dar um DVD para ti. Pode ser? Ele ouviu?
Ele não escutou, né? Amém? Glória a Deus. Nas crianças existe o perfeito louvor. Por isso é importante que uma criança esteja na casa de Deus. Eu me lembro que eu me criei nos caminhos do Senhor, sabia disso? Amém? Eu me criei nos caminhos de Deus. Eu me criei nos bancos da igreja Assembleia de Deus. Eu glorifico a Deus. A minha esposa também se criou nos bancos. É um privilégio a criança, o jovem, estar na casa de Deus. Dá uma glória a Deus aí por essa verdade. Amém? Glória a Deus. Escute isso, amado irmão, escute isso. O primeiro socorro, que não é o maior socorro para o homem e para nossas vidas, segundo o livro de Reis, capítulo 6 e versículo 26. Escute isso. Samaria está cercada. A cidade de Samaria está cercada, porque o exército da Síria cercou Samaria. A princípio não há escapatória, e a situação é tão terrível, a situação é tão difícil, que os israelitas, o povo de Deus, recorre ao canibalismo. O que eles recorrem? Canibalismo. Aí o rei de Israel, irmão Mateus, irmão Israel, o rei de Israel está andando nas muralhas da cidade de Samaria, e uma mulher, confere aí, segundo o rei 6 e 26, a mulher diz: ó rei, me acode, ó rei, meu rei, me socorre, socorro, ó rei. Aí o rei diz assim: se Deus não te socorre, eu não posso te socorrer. O rei diz assim: se Deus não te socorre, eu não posso te socorrer. Mas o rei pergunta para aquela mulher que está pedindo socorro: o que eu posso fazer por ti? Olha só o que a mulher vai dizer: rei, ontem nós matamos o meu filho. Olha só que coisa terrível. Matamos o meu filho. Já pensou? Serva de Deus, ter que matar o seu próprio filho para não morrer de fome. Coisa terrível, né? Coisa terrível. Ontem nós matamos o nosso filho e comemos. Hoje nós queremos matar o filho daquela mulher ali, mas ela escondeu. Aí o rei, quando ouve essa coisa terrível, coisa terrível, ele rasga as vestes e culpa o profeta Eliseu. Ou seja, o rei, um homem poderoso, um homem que tem um exército, um homem que tem poder, ele não pode socorrer aquela mulher. Aqui está o primeiro socorro que muitas vezes falha na minha vida e na sua vida. Os homens, os governantes, o governo, os políticos, as autoridades, o homem, muitas vezes não pode te socorrer. Muitas vezes o homem não pode te socorrer. Quantas vezes, eu não sei se já aconteceu com você, algumas vezes eu procurei alguém superior, uma autoridade, eu procurei um governante e não fui atendido. Com quantos aconteceu isso? Já aconteceu com alguém isso? Você procurou um vereador, você procurou o prefeito, você procurou alguém e não foi atendido. Já aconteceu isso? Comigo, com a irmã já aconteceu. É terrível, né? Você procurou socorro e não encontrou. Porque muitas vezes o homem não pode socorrer. Por isso então, o primeiro socorro, que não é o maior socorro para a minha vida e para a sua vida, é o homem. Muitas vezes o homem não pode socorrer. Vem cá, Mateus. Mas muitas vezes nós colocamos a nossa confiança no homem, não é verdade? Às vezes eu coloco assim: o Mateus vai me ajudar, o Mateus vai me socorrer, não é verdade, irmãos? O Mateus é o cara, né? O Mateus vai me ajudar, o Mateus... Mas um dia eu vou precisar da ajuda do Mateus. Vem cá, fica aí, Mateus, fica bonito aí. Aí eu vou precisar da ajuda do Mateus. Mas o Mateus está pior que eu. O Mateus também não pode me ajudar, né? E às vezes eu me apoio no Mateus e o Mateus cai. E se eu me apoio no Mateus e o Mateus cai, eu caio junto. Por isso a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e faz o braço de carne a sua confiança, né? Porque, pode sentar, querido, porque muitas vezes o homem falha, muitas vezes o homem não pode te ajudar, muitas vezes aquela pessoa que você confia, aquela pessoa que diz: ele vai me ajudar, ele fecha a porta para você, ele não pode te ajudar. Por isso o homem muitas vezes não pode te socorrer. Amém?
Agora vamos ver na Bíblia, eu gosto de Bíblia, qual é o segundo socorro, que não é o maior socorro e muitas vezes falha. Abra sua Bíblia aí, 1 Reis. Se você puder fazer que nem a serva de Deus, a serva de Deus está marcando aí, ó. E pode pregar depois, porque a mensagem não é minha, a mensagem é dele. Se quiser pregar depois, pode pregar, porque os direitos autorais não são meus, é dele. Essa mensagem Deus me deu em oração, tá? Deus me deu em oração, é mensagem fresca do céu que veio ao seu coração para te alimentar nessa noite. Dá um glória a Deus gostoso aí, crente. Segundo socorro, que não é o maior socorro para o homem. Segundo socorro, que não é, irmão Misael, o maior socorro, irmão Rosana, para o homem. Abra sua Bíblia, 1 Reis 18, capítulo 18, versículos 28 e 29. 1 Reis, capítulo 18, versículos 28 e 29. Achou aí? Quem achou? 1 Reis 18, 28 e 29. Diz a Bíblia que os 450 profetas de Baal, quantos? 450. Eles se retalharam, Mateus. Eles derramaram sangue e clamaram a Baal. A quem eles clamaram? Pediram socorro a Baal. Baal, socorre-nos, responde com fogo. E Baal não respondeu. Aí o profeta Elias usou até de ironia. Clama mais alto. Quem sabe Baal está dormindo, ou viajou, ou até mesmo foi no banheiro. Clame mais alto. Mas Baal não pôde socorrer. Aqui está o segundo socorro, que não é o maior socorro, é um falso socorro. Pergunte para mim qual é. Pergunte. Mais forte, pergunte. É o socorro dos falsos deuses, dos deuses que são de madeira, prata, dos deuses que o homem precisa carregar. Os falsos deuses não podem socorrer a minha vida, não podem socorrer a sua vida. Sim, os falsos deuses não podem socorrer o homem. Uma vez eu estava escutando uma programação de rádio, e uma mulher aflita disse: eu clamei ao fulano de tal, ao Deus fulano de tal, mas ele não me ouviu, porque é Deus morto. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem pés, mas não anda. É morto. Deuses mortos, feito pela mão dos homens, não podem ouvir socorro, que não podem socorrer o homem. Então, o primeiro socorro que falha é o homem, e o segundo, dos falsos deuses. Mas eu encontro na Bíblia um terceiro socorro que muitas vezes falha. Abra sua Bíblia, Lucas, Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 10, versículos 31 e 32. Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 10, versículos 31 e 32. Pregador, sim. Isso é estudo bíblico? Não. É para provar que aquilo que eu estou falando tem base bíblica. Tem base bíblica. O que eu estou pregando aqui é baseado nesse livro, que é verdadeiro e fiel. Terceiro socorro, que não é o maior socorro na Bíblia, ou para nossas vidas, melhor dizendo, que não é o maior socorro para nossas vidas. Lucas 10, 31 e 32. É a parábola do samaritano. Você conhece a parábola mais do que eu. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, e no meio do caminho, salteadores, ladrões, pegaram o homem, assaltaram ele, espancaram e deixaram ele moribundo, ferido, à beira do caminho. Aí diz a Bíblia aqui um sacerdote, quem? Vamos trazer para nós, um pastor, um padre, passou, viu o homem caído e passou de largo. Era um homem religioso que representava uma religião, mas não ajudou o homem. Depois passou um sacerdote, depois passou um levita. Passou quem? Levita, que também era um homem religioso, que representava uma religião, mas também não ajudou o homem que estava ferido, moribundo.
Aqui está o terceiro socorro, que às vezes falha e não é o maior socorro para a vida do homem: a religião. O pregador, não é bom ter uma religião, é bom, mas às vezes a religião falha. Às vezes o pastor não pode ajudar, às vezes o padre não pode ajudar. É verdade, irmãos. Às vezes os dogmas e as tradições não podem ajudar. Às vezes a religião falha. Eu me lembro no início de 1900, me esqueci agora a data exata, um jovem indiano saiu da Índia e foi para a Inglaterra. E ele veio num domingo como esse visitar uma igreja anglicana na Inglaterra, em Londres, capital da Inglaterra. E estava frio lá em Londres, era inverno, estava caindo neve. E o moço indiano, o moço hindu, o que ele era? Hindu. O moço hindu chegou assim para o pastor e disse: dá para eu dormir na igreja? O pastor: não, aqui tem coisas valiosas, você vai roubar, não. Dá para eu dormir no pátio da igreja? Não, no pátio não. Não deixaram o moço dormir nem na igreja, nem no pátio. E não ofereceram uma casa para ele dormir. Deixaram ele na rua. Deixaram onde? Na neve, no frio. Esse moço cresce, se torna Mahatma Gandhi, um dos maiores líderes hindus da história. Escute isso. Esse moço cresce e se torna um dos maiores líderes da história. Aí diz a história que o repórter cristão, o repórter protestante, chega para Mahatma Gandhi um pouco antes dele morrer e pergunta: o que você acha de Jesus Cristo? E o que você acha do cristianismo? Sabe que Mahatma Gandhi respondeu: eu admiro o seu Cristo, mas não o seu cristianismo. Porque os cristãos que ele conheceu, eles não amaram ele, eles amaram mais o material do que a sua alma. Às vezes você vai numa igreja, às vezes você olha um religioso, você pede ajuda, mas ele não te ajuda. Às vezes a religião não pode te socorrer. Às vezes a religião falha. Por isso muitas vezes a religião não é o maior socorro. Está pegando aí? Quem está entendendo o que ele está falando? Está pegando aí? Mas eu vou falar sobre o maior socorro para a minha vida e para a sua vida. Mas eu encontro, servo de Deus, um quarto socorro, que às vezes falha também, e não é o maior socorro. Abra sua Bíblia aí, Lucas, capítulo 12 e versículo 20. Lucas, evangelho que escreveu o amado médico, Dr. Lucas, capítulo 12 e versículo 20. O quarto socorro que também falha, e não é o maior socorro. Deus te abençoe, moço. Deus te abençoe. Deus dá uma palavra ao seu coração. Lucas, capítulo 12 e versículo 20. Olha só, é a parábola do rico insensato, do rico louco. Um homem muito rico, ele ajuntou no seu celeiro alimento, ajuntou bens materiais, e ele fala na parábola que Jesus contou: ó minha alma, agora coma, beba, se farta. Aí na mesma noite uma voz disse: louco, nesta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Aqui está o quarto socorro, que às vezes falha, e não é o maior socorro, é a riqueza. É o quê? A riqueza. Dinheiro é bom, irmãos, dinheiro é bom, mas às vezes o dinheiro não pode socorrer a sua vida. Às vezes todo o dinheiro do mundo não pode socorrer você. Vê um dos maiores repórteres, né? Um dos maiores repórteres policiais, eu gostava muito dele. Aquele que falava assim: corta para mim, né? Dá trabalho para fazer. Marcelo Rezende, aquele homem, eu acho que se converteu, aquele amado repórter, né? Aquele homem deu um câncer, né? Foi um câncer, né? Ele procurou os melhores médicos, coitado, né? Deus podia curar, mas não curou. Mas ele morreu, porque o dinheiro que ele tinha, a riqueza que ele tinha, não pôde ajudar ele. Não é verdade? Às vezes você tem muito dinheiro e não consegue ser feliz. O dinheiro e a riqueza não podem socorrer. Não é verdade? Não é verdade, amados irmãos? Não é verdade?
Eu me lembro do PC Farias. Quem se lembra do PC Farias aí? Aquele que participou do escândalo, a irmã se lembra? Do escândalo do Collor. A revista Veja pegou uma frase dele, Juliane, né? A revista Veja, no próximo culto, prepara um hino aí para cantar, né? Ficou no óleo hoje. A revista Veja pegou uma frase do PC Farias, dizendo assim, ó: eu daria todo o dinheiro, toda a riqueza que eu tenho por paz, por paz, por paz. Ele tinha dinheiro, Mateus. Misael, ele tinha riqueza, mas não era feliz, não conseguia dormir à noite. Quantos empresários, quantos homens que moram em mansões, têm iates e não conseguem dormir, e você que mora numa casinha alugada, consegue dormir, né? Ronca mais que trator de esteira, não é verdade? É, porque a riqueza não é o socorro, o maior socorro. Então, eu provei nessa mensagem que o homem não é o maior socorro para a sua vida, que os falsos deuses não é o maior socorro para a sua vida. Eu provei nessa mensagem que a religião e as riquezas não é o maior socorro. Mas agora eu vou falar do maior socorro. Abra sua Bíblia de volta. Salmo 121 e verso 2 agora. Salmo 121. Eu vou falar agora do maior socorro para a minha vida e para a sua vida. Eu vou falar do maior socorro para o homem. Salmo 121 e verso 2. Como é que é teu nome, querido servo de Deus? Irmão Anderson, no primeiro verso, o salmista pergunta: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? No verso 2 ele responde, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe qual é o maior socorro para a minha vida e para a sua vida? O maior socorro para mim e para você não é o homem, não é a religião, não é a riqueza. O maior socorro é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. É o Deus da Bíblia, é o Deus da Bíblia, é o Deus da igreja, é o Deus da Bíblia. E Ele está aqui nessa noite, hein? Quem sente a sua presença? Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Oh, Ele está aqui para socorrer. Ele está aqui para socorrer. Não importa a tua aflição, não importa a tua dificuldade, Deus socorre, Deus socorre, Deus socorre, Deus socorre. Eu estou sentindo a presença de Deus aí. Diga para o seu irmão: o maior socorro é o Senhor. Diga: o maior socorro é o Senhor. Ó pregador, sim. Como eu posso ser socorrido por esse Deus? Abra sua Bíblia, Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Você conhece esse texto mais do que eu? Jeremias 33 e 3. Livro do profeta Jeremias, capítulo 33 e verso 3. Olha o que diz a palavra: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei, irmão Anderson, coisas firmes e grandes que tu não sabes. Quando nós oramos, quando o quê? Quando nós oramos, e nós vamos levantar uma oração aqui. Nós vamos orar. Depois que eu terminar de pregar, nós vamos orar aqui, e Deus vai entrar com socorro na sua vida. Quem crê? Nós vamos levantar um clamor aqui. Nós vamos levantar um clamor, e Deus vai entrar com socorro aqui. Eu sinto a presença de Deus. Quando nós oramos, Deus entra com socorro. Quer ver só? Abra a sua Bíblia, vou provar isso. Atos dos Apóstolos. Abra aí para provar mais uma vez ainda. E quando oramos, Deus socorre. Atos capítulo 12, versículo 5. Atos capítulo 12 e versículo 5. Atos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Quem achou, diga amém. Olha só. Olha o que a palavra de Deus diz. Atos 12, 5. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O rei Herodes matou Tiago a fio de espada e prendeu Pedro. O que o rei Herodes fez com Pedro? Prendeu numa prisão de segurança máxima. Pedro era guardado por 16 soldados. Aos olhos humanos,
Não tinha como Pedro escapar da prisão. Mas a igreja orou. E naquela noite, na meia-noite, Deus enviou um anjo e libertou Pedro da prisão. Porque quando a igreja ora, Deus dá socorro. Quando você ora, Deus dá socorro. Sabe por que eu estou aqui? Sabe por que eu estou aqui? Eu me desviei. Eu conheci Jesus com 15 anos. Em novembro de 1993, eu aceitei Jesus. Mas 2 anos depois eu desviei. Em 97 eu desviei. E comecei a buscar coisas ocultas. E ter um fascínio pelo ocultismo. Eu entrei numa mata, numa noite, depois de invocar várias vezes o diabo, e ele não apareceu para mim. Mas no mês de agosto de 1997, isso aqui eu conto com mais detalhes no meu testemunho. Eu entrei, está no meu canal no YouTube também. Eu entrei na mata e disse: diabo, se tu existes, eu quero que você apareça. Depois de invocar ele várias vezes, e ele não apareceu. Aí eu comecei a rir, zombar: diabo, você não existe. Creia você ou não, tem gente que não crê, é problema de que não crê. Mas quando eu estava saindo da mata, o diabo apareceu para mim e disse: eu quero a sua alma, eu quero a sua vida. Eu comecei a tremer. Mas o diabo falou para mim naquela noite: mas eu não posso tocar em você, eu não posso tocar em você. Eu perguntei: por quê? Por causa da oração de tua mãe. É muro de fogo ao teu redor. Se não fosse a oração da minha mãe, eu estaria aqui. Ou seja, a oração da minha mãe me socorreu, me socorreu, me socorreu, me socorreu, me socorreu. Por isso nós vamos levantar um clamor. E toda obra de macumba, toda obra de feitiçaria, todo mal, todo espírito contrário vai cair por terra. E Deus vai entrar com socorro na tua vida. Quem crê nisso? Você não tem ideia de quando oramos, Deus, o maior socorro, se manifesta. Eu me lembro, o ano era 2001. Que ano? Eu congregava na Assembleia de Deus do Benevalt, Joinville. Pastor Sebastião André, que hoje, se não estou equivocado, ainda é pastor na Resgate. Ele era pastor do Benevalt, ali na Assembleia de Deus de Joinville. E ele, num culto de missão, num trabalho de missão, chegou e disse: há 7 missionários. Quantos missionários? 7. O regime do Talibã no Afeganistão prendeu eles porque ele não podia pregar o evangelho, e eles vão ser enforcados. E o seu quê? Mas o pastor Sebastião André disse: vamos levantar uma oração, vamos levantar um clamor. E a igreja do Benevalt orou, a igreja de Joinville orou, a igreja do mundo orou. Aí você sabe que em 11 de setembro de 2001 as 2 torres gêmeas caíram. Naquele ano ainda eu vi a reportagem, eu assisti a reportagem. Escute isso: o exército americano entrou, derrotou o Talibã, e os missionários, alguns já barbudos, saíram da prisão. E quando eu estava vendo a reportagem, Deus falou comigo. Quem falou comigo? Deus disse assim: se lembra? A minha igreja orou e eu salvei eles. Porque quando a igreja ora, quando alguém ora, busca a minha presença, eu entro com socorro, eu entro com socorro, eu entro com socorro. Ô pregador, sim, você não sabe, pregador, você não sabe, não sei o que. Se eu soubesse a luta e a prova que eu estou, você não pregaria desse jeito aí. Olha, para mim não tem mais socorro, para mim não tem mais jeito, né? Para Deus não tem caso perdido. Não importa se o inferno inteiro se levantou, eu estou dizendo que Deus tem socorro para você. Deus tem socorro para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Quer ver só? Abra sua Bíblia, segundo livro de Reis. Eu vou provar que não tem situação difícil que Deus não possa socorrer. Abra sua Bíblia, segundo livro de Reis,
capítulo 19 e versículo 35. Segundo livro de Reis, capítulo 19 e versículo 35. Segundo Reis 19 e 35. O rei Senaqueribe, pensa num homem endemoniado, pensou? Pensou num homem terrível? Multiplica por 10. Era o Senaqueribe, rei da Assíria. Ele cercou Jerusalém para destruir. Ele ameaçou o rei Ezequias e afrontou a Deus. O rei Ezequias pegou a carta que afrontava ele e o Deus de Ezequias. Sabe o que ele fez com a afronta? Pergunte para mim, o que o rei Ezequias fez com a afronta? Pergunte. Está fraco, irmãos. O que o rei Ezequias fez? Apresentou a Deus. Pega a tua luta hoje. Vamos fazer algo aqui? Vamos fazer algo profético? Levante a sua mão assim. Mão direita, mão direita. Coloque a tua luta, a tua prova, aquilo que tem afrontado a sua vida. Talvez seja uma enfermidade, talvez seja um parente da tua família que não é evangélico, talvez seja um vício. Apresente a Deus, diga a Deus: eu não posso, mas tu podes. Faça como o rei Ezequias. Apresente. Quem sabe o diabo tem te afrontado, quem sabe os demônios têm te afrontado, mas apresente, apresente. Você está apresentando a Deus como o rei Ezequias apresentou. Apresente agora. Você que está me vendo no canal do YouTube aí, faça o mesmo, faça o mesmo. Apresente. Quem sabe é uma doença, quem sabe é um vício, apresente. Deus vai entrar. Você que está vendo aí, Deus vai entrar com socorro na sua vida. Na camanda, na capavias. Apresente. Oh Senhor, os seus filhos estão apresentando agora. Os seus filhos estão apresentando agora. Senhor, se é enfermidade, socorre. Se é vício, socorre. Se é luta, se é desemprego, se é alguma coisa espiritual, se é libertação, socorre agora. Socorre agora. Os teus filhos estão apresentando a luta, a prova. Oh, entra com socorro, porque tu és o maior socorro para as nossas vidas. Quem crê, levanta a mão e adora. Eu sinto a presença de Deus. E diz a Bíblia, escute isso. E diz a Bíblia, como o rei Ezequias apresentou, o profeta Isaías profetizou. O que o profeta fez? Profetizou. E agora veja aí, segundo Reis 19 e 35. Segundo Reis 19 e 35. Na mesma noite, quando foi que aconteceu? Na mesma noite, um anjo desceu no arraial e matou 185 mil soldados assírios. Se você crê, levanta a mão mais uma vez para receber. Se você crê, ainda hoje, ainda nesta noite, Deus vai entrar com socorro na sua vida. Ainda nesta noite, Deus vai entrar com socorro na sua vida. Ainda nesta noite, Deus vai entrar com socorro na sua vida. Pregador, a luta está difícil. Pregador, você não sabe, eu estou na prova. Sabe qual é o segredo de o socorro acontecer? É em vez de murmurar, adore. Em vez de murmurar, adore. Eu fui para o Rio de Janeiro ano passado, povo abençoado por Deus. Mas o Rio de Janeiro estava naquele problema ali da violência, né? Eu passei ali alguns momentos difíceis, irmãos, né? A gente queria conhecer Copacabana, mas o povo não deixou nós lá. A gente foi para Barra do Tijuca, muito lindo lá. E eu fiz uma loucura, irmãos. Pulei de asa delta, lá na Pedra da Gávea. Eu nunca passei tanto medo na minha vida, né? O culpado é ela lá. Como é que é o nome? Parapente. Ela pulou de asa delta e eu de parapente. Só o sangue de Jesus. Mas quando eu estava lá no Rio, eu ouvi um testemunho. O que eu ouvi? Uma irmã que morava na favela, uma favela do Rio de muitas lá, na prova, o neném chorando, viúva, o neném chorando, não tinha pão, não tinha comida. Só crente pentecostal crê nisso. Tem pentecostal aí? Tem pentecostal aí?
chorando, escute isso. Ou eu sinto a presença de Deus. Quem sente? Quem sente? Quem sente? Quem sente a presença? Quando eu nem chorando, o diabo, porque o diabo sempre chega nessa hora, viu? Se você tivesse me servindo no terreiro de macumba, não faltava nada. Mas está servindo o Deus dos crentes. Só que o Espírito Santo, que não perde, chegou no outro ouvido dela e disse: em vez de murmurar, adore. Adore, que o socorro vai chegar na tua vida. E ela obedeceu, ela começou a adorar, ela começou a cantar, a adorar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando ela estava adorando, alguém bateu no ombro dela. Alguém bateu no ombro dela. Ela pensou que era o vizinho, que era um parente, quem sabe a irmã que chegou. E ela, quando ela foi atender, ela viu um ser de branco. E o ser de branco disse: já que eu sou o teu pastor, já que eu sou o teu pastor, recebe o meu socorro aí. Ela não aguentou, desmaiou. Quando ela acordou, tem gente que não crê, mas eu creio para você, Tomé, se você não crê. Quando ela acordou, na despensa tinha arroz, feijão e tinha comida. Porque quando você adora, no meio da prova, Deus entra com socorro. Deus entra com socorro. Deus entra com socorro. Quem crê que tem socorro hoje? Quem crê que tem socorro hoje? O diabo não pode tocar em você. O inimigo não pode tocar em você. Sabe por quê? Você tem socorro da parte de Deus. Último texto, e com isso termino. Zacarias, livro do profeta Zacarias 2 e 5. Livro do profeta Zacarias 2 e 5. Abra aí. Último texto, Zacarias 2 e 5. O texto diz assim: e serei para ela muro de fogo. É o quê? Deus é muro de fogo ao seu redor. Sabe, eu penso, irmãos, que o problema da segurança, tem lugares por aí que o carro é blindado, os empresários andam com carro blindado, não é verdade? Tem até um filme que fez sucesso em Hollywood, com a Jodie Foster e o Forrest Whitaker, né? Meu inglês é terrível, chamado Quarto do Pânico, que quando os ladrões entram numa casa, eles se escondem num quarto que é revestido de aço, e ali os ladrões não podem pegar, não é verdade? Mas mesmo assim as pessoas não estão seguras. Recentemente eu fui em São Paulo pregar perto de Campinas, e eu fiquei sabendo de um testemunho lá perto daquela região ali. No final de ano os ladrões fizeram um arrastão. Fizeram o quê? E roubaram todas as casas da rua. Mas ficou uma casa sem roubar, e era a casa mais simples, a casa mais humilde da rua. E aquilo chamou a atenção do delegado. Só que o delegado pegou a quadrilha, pegou os ladrões em flagrante. Depois eles roubaram todas as casas chiques da rua, mas ficou só uma, a mais simples. E o delegado perguntou: vocês não roubaram aquela casa porque ela era simplesinha? Não, nós tentamos roubar a casa, seu delegado. E por que não roubaram? Escuta aí. E por que não roubaram? Porque tinham segurança de mais de 2 metros de altura, com um fuzil nas mãos. Aí aquilo chamou a atenção do delegado. Diz o testemunho que a dona da casa, uma senhora de cabelinho branco, estava chegando em casa e o delegado perguntou: senhora, pegamos os ladrões que fizeram o arrastão, e só a sua casa não foi assaltada porque falaram os ladrões que você tem segurança. E a senhora de idade começou a rir e a glorificar a Deus. Aleluia, glória a Deus. O delegado perguntou: a senhora é crente? Sou. E o seu delegado: eu tenho segurança. É o anjo do Senhor que guarda a minha casa. É o anjo do Senhor que socorre a minha vida. Ou seja, se você serve a Deus, o Senhor é muro de fogo ao seu redor. Se você serve a Deus, tem um anjo com espada de fogo te guardando, e o Senhor é o teu socorro. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Se coloca de pé.
O mal não pode tocar na sua vida. O inimigo não pode tocar em você, porque o Senhor é o teu socorro. Eleva os meus olhos. Eu vou falar o primeiro versículo e você vai responder. Entendeu? Eu vou dizer assim: eleva meus olhos e você vai responder. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Ah, tá fraco, irmãos. Eu quero falar aqui para todo Araquari ouvir. Vamos lá? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Se vem do Senhor, então adore. Adore, adore, adore. O homem não pode te socorrer. A religião não pode te socorrer. Não, os falsos deuses não podem te socorrer. As riquezas não podem te socorrer. Mas Deus, o Deus da Bíblia, pode te socorrer. Quem crê nisso? Hoje tem socorro. Irmão Adão, tem socorro. Moço, como é que é teu nome, querido? Como é que é teu nome? Como? Como? Bruno, hoje tem socorro. Tem socorro para a tua vida, Bruno. Irmão Anderson, tem socorro. Serva de Deus, como é que é teu nome? Como? Leidiane? Edilane, tem socorro para você. Tem socorro para você. Misael, tem socorro. Mateus, tem socorro para você. Juliane, tem socorro. Missionária, tem socorro. Irmão Rosana, tem socorro. Tem socorro. Tem socorro. Tem socorro hoje. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê? Se você crê nesse pregador, que o maior socorro para nossas vidas vem de Deus. Se você crê nessa mensagem, que tem socorro para a tua casa, para o teu casamento, para a tua família, para você, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Em nome de Deus, vem aqui. Vem correndo, porque hoje tem socorro. Não importa a luta, não importa a aflição, vem correndo, vem correndo. Hoje tem socorro para a sua vida. Amados, eu suei a camisa. Se você não precisa de socorro, se eu estivesse aí, eu vinha, né? Eu suei a camisa. Se você não precisa de socorro, mas eu creio que você precisa. Se eu estivesse aí, eu vinha correndo. Eu vinha correndo, porque a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o coração. Porque é hoje. Deus tem socorro para ti, Bruno. Deus tem socorro, irmão Rosana. Deus tem socorro. Deus é o maior socorro. Aleluia. Quantas vezes eu entrei num culto como esse, desesperado, e Deus me deu socorro? Já aconteceu com você, missionária? Já aconteceu? Entrou em desespero e Deus socorreu? A serva, Deus está falando. Já aconteceu contigo, Mateus? Deus. Mas hoje tem socorro, então. Hoje Deus tem socorro. Hoje Deus tem socorro. Hoje Deus tem socorro. Aleluia. Vamos levantar um clamor agora aqui. Apresente para Deus, serva do Senhor. Apresente. Como é o nome da irmã? Como? Solange. Apresente, Solange, aquilo que a irmã precisa. Irmã Rosana, Bruno, apresenta. Eu vou apresentar o que eu preciso. A Juliane vai apresentar o que ela precisa. Cada um de nós vamos apresentar. Israel, vamos apresentar. Mas ore com toda a sua alma. Glória a Deus. Nós estamos em poucos, mas a presença, né, serva de Deus que está aí atrás. Deus tem socorro. Como é que é o nome da irmã? Deus tem socorro para ti. Deus tem socorro para a sua vida. Levante as mãos aos céus. Glória a Deus. Tem uma pessoa aqui, escute isso. Tem uma pessoa aqui. Tem uma pessoa aqui que o diabo já tentou ceifar a tua vida 1, 2, 3 vezes. Você sabe o que está falando contigo. Deus diz para você hoje em específico: você só não morreu porque eu te socorri, porque eu tenho um plano na sua vida. Você sabe que Deus está falando contigo. Você só não morreu porque eu fechei a sepultura. Mas olha o que Deus ainda fala para você nessa noite. Você precisa tomar uma decisão e uma atitude na sua vida.
Porque o diabo ainda quer ceifar a tua vida. Você sabe que Deus está falando contigo, hein? Eu não quero constranger você, porque o Espírito Santo não constrange ninguém. Mas você sabe que Deus falou contigo. Vamos levantar um clamor agora. A pessoa que Deus falou, diga: Senhor, faça um propósito com Deus a partir de hoje. Eu vou ser mais fiel a Ti. Se quiser se manifestar também, não tem problema. Levante as mãos. Vamos orar. Vamos levantar um clamor para que o socorro de Deus se manifeste. Vamos levantar um clamor para que o socorro de Deus se manifeste. Vamos orar. Senhor, eu preguei a Tua palavra nessa noite sobre o maior socorro para nossas vidas. Socorro que não vem do homem, socorro que não vem da religião, socorro que não vem dos falsos deuses, socorro que não vem das riquezas, mas vem de Ti, mas vem de Ti, mas vem de Ti. Agora cada mão levantada, Senhor, cada mão levantada, a irmã Solange, a irmã Rosana, a missionária, o irmão Mateus, o irmão Misael, o irmão Bruno, o irmão Adão, o irmão Anderson, todos os irmãos, Pai, que estão com as mãos levantadas. Senhor, vai tocando agora, 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 vai tocando agora. Senhor, manifesta o Teu socorro, manifesta o Teu socorro, manifesta o Teu socorro, manifesta o Teu socorro, manifesta o Teu socorro. Sim, Senhor, Tu és o maior socorro para o homem agora, Senhor. Vai tocando agora, vai tocando agora. Receba o socorro, 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 receba agora, receba o socorro de Deus, receba o socorro de Deus, receba Bruno, receba o socorro de Deus, receba o socorro de Deus, irmão Adão, receba Misael, receba, 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 receba o socorro de Deus, receba o socorro de Deus, receba o socorro, porque o Senhor é o maior socorro para as nossas vidas. Assim digo eu, Senhor, a minha igreja nesta noite, pode falar mais alto, servo de Deus. Assim digo eu, Senhor, para a minha igreja nesta noite. Eu conheço a tua dor, eu conheço o teu sofrimento. O homem não pode te ajudar, o pastor não pode te ajudar, mas eu posso, porque eu sou o socorro para a sua vida. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Você entendeu? Você ouviu a mensagem? Eu quero perguntar agora, e com isso termino, já passo para a irmã. A minha parte aqui, se eu tentar forçar agora, Bruno, a minha parte eu falei. Se eu tentar dizer mais alguma coisa, é de mim. Que Deus quis fazer comigo, usar a minha vida. Que eu tentar fazer agora, além disso. Mas a última coisa que eu vou falar aqui, e já passo o microfone para a serva de Deus. Tem alguém que quer aceitar Jesus aqui? Tem alguém que quer aceitar Jesus? Porque Deus falou forte aqui. Ou voltar para Jesus, ou fazer uma aliança, ter maior compromisso com Deus. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Deus falou aqui. Deus não falou com a caixa de som, Deus não falou com as paredes, Deus falou. E você que está ouvindo aí, não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Faça uma aliança com Deus. Não tem ninguém? Então diga para o seu irmão assim, diga para ele assim, diga para ele.